Eu estava voltando para casa do trabalho uma noite pegando minha rota usual. Saí à meia-noite, então provavelmente eram umas 12h15 a essa altura. Minha cidade é bem tranquila e chata, muita floresta em todo lugar e não muitas pessoas ou casas. Eu estava nesta estrada não muito longe de minha casa, com um campo de milho de um lado e um pedaço de mata do outro. Era meio do verão e estava uns 24 graus, então eu estava com a capota do conversível abaixada. Eu estava dirigindo pela rua a uns 80 km/h quando ouvi um grito agudo e arrepiante de mulher vindo de um lado da estrada, mas eu não conseguia dizer qual. Eu parei o carro rapidamente, apertando os freios e ouvindo. Havia um choro de mulher do lado esquerdo, na mata. Ela estava pedindo ajuda. Saí do meu carro e peguei o bastão do meu banco traseiro. Caminhei em direção à mata e chamei para saber quem estava lá, e a mulher imediatamente respondeu: "Por favor, me ajude." Eu comecei a correr mata adentro, afastando todos os galhos e arbustos do meu caminho. Eu gritava para a mulher continuar gritando para que eu pudesse encontrá-la. Ela a cada 10 segundos mais ou menos gritava por ajuda, e eu me aproximava naquela direção, correndo e gritando de volta. Mas logo comecei a perceber que não importava o quanto eu entrasse na mata, os gritos da mulher não pareciam ficar mais próximos ou mais altos. Se alguma coisa, estavam sempre à mesma distância, mesmo eu correndo direto na direção dos gritos. Eu gritei para ela dizer onde estava, e uns 5 segundos depois, a mulher mais uma vez gritou por ajuda. Eu parei no meu caminho. Agora eu não gostava disso. Comecei a sentir que estava entrando em algum tipo de armadilha. Virei-me e comecei a correr de volta na direção de onde vim. Corri e corri até poder ver os faróis piscando do meu carro à beira da estrada, além das árvores. O caminho todo de volta ainda ouvia os gritos da mulher, mas ainda estavam à mesma distância. Não importa o quanto mais perto do meu carro eu chegasse, como se ela estivesse me seguindo de volta. Será que estava sendo perseguido? Entrei no meu carro e simplesmente saí dali completamente assustado. Liguei para o 911 para relatar às autoridades, caso quisessem investigar. Eu não ia ficar por lá, estava cansado. Depois de contar a alguns amigos e familiares sobre o estranho encontro, estava pronto para seguir em frente com minha vida. Mas uma semana depois eu vi algo no noticiário que me deixou enojado. O corpo de uma mulher de cerca de 30 anos foi encontrado na mata por um homem que passeava com seu cachorro. Curiosamente, não havia sinais de crime. O local onde o corpo foi encontrado era a mesma área geral onde ouvi os gritos. Enquanto aquele pedaço de mata é muito grande, não posso deixar de sentir que seria uma enorme coincidência. Eu estava dirigindo do Brooklyn para Vermont, para a cabana do meu amigo John, para passar um fim de semana de snowboard. Eu tinha 2 carros na época dessa história, um BMW Série 3 de 2013 e um Ford F-150 de 2006, que eu estava dirigindo naquela noite específica. Eu tinha meu equipamento de snowboard na caçamba da caminhonete. Estava a cerca de 45 minutos da cabana do meu amigo naquele ponto. Era tarde, por volta das 22 horas. Estava completamente escuro nessas estradas e estava nevando. Quase não havia outros carros na estrada, além de mim naquela hora. Eu tinha acabado de pegar minha caminhonete de volta do mecânico algumas semanas antes. Eu frequentemente tinha problemas com essa caminhonete e aquela noite não foi exceção. Talvez no pior momento possível, na estrada mais quieta e escura, de repente, meu motor começa a superaquecer, entrando na zona vermelha. Eu diminuí a velocidade e parei no acostamento, esperando esfriar. Depois, voltei lentamente para a estrada, mas mesmo em baixa velocidade, o ponteiro subiu de novo para o vermelho e o motor superesquentou novamente. Tive que parar e desligar a caminhonete. Eu olhei debaixo do capô para tentar diagnosticar o problema, mas não consegui, no escuro e com a neve. Tive que ligar para o John. Nessa estrada, a recepção da T-Mobile era inexistente. Eu nem conseguia ligar para pedir ajuda. Naquele momento, me senti ferrado. Entrei na caminhonete para ligá-la novamente e pelo menos esperar no calor do veículo enquanto ele funcionava em marcha lenta. Parecia não superaquecer enquanto estava parado. Tentei dirigir mais uma vez, mas a mesma coisa aconteceu, então tive que esperar uns 10 minutos antes de ver um carro passando. Eu tinha ligado o pisca-alerta e abri a porta e acenei com os braços. O carro que passava parou, era um Toyota pequeno.
O cara baixou o vidro e eu agradeci por ele ter parado e pedi para usar o telefone dele. Sim, o que aconteceu? Eu disse que minha caminhonete estava superaquecendo e não podia dirigir. Ele então me perguntou se eu estava sozinho. Eu pausei por um segundo e disse que sim. Ele pegou o celular e me entregou. Ele devia ser um local, pois tinha sinal. Liguei para o meu amigo John. Ele atendeu e eu perguntei o que deveria fazer. Ele me disse para ligar para uma empresa de reboque específica nas proximidades e que viria me buscar. Eu dei a ele minha localização exata e ele disse que estava a caminho. Depois disso, liguei para a empresa de reboque que ele me deu e pedi ajuda. Durante as 2 ligações, o cara no carro me observava o tempo todo. Eu tentei não olhar de volta. Depois das ligações, devolvi o telefone ao homem e agradeci. Ele disse de nada e, sem dizer mais nada, subiu o vidro e dirigiu pela estrada nevada em direção à escuridão à frente. Eu assisti enquanto as luzes traseiras dele desapareciam completamente conforme ele descia a colina da estrada acima. Eu estava novamente sozinho. Voltei para minha caminhonete em marcha lenta para ficar no calor. Desliguei os faróis por um segundo, apenas para ter uma ideia de quão escuro estava lá fora. E quando digo que não conseguia ver um palmo fora das janelas, não estou exagerando. Era pura escuridão. Eu sentei na caminhonete esperando e esperando. Não conseguia nem fazer nada que precisasse de uma conexão com a internet. Acabei jogando jogos no meu celular por 20 minutos até que houve uma batida na janela do passageiro. Levei um susto e olhei para a janela. Não conseguia ver muito da pessoa. Estava escuro demais lá fora e os faróis não iluminavam os lados da caminhonete. Ouvi a voz de um homem implorando por ajuda. Ele gritava para eu abrir a porta que estava congelando. Ouvi ele tentando abrir a porta, mas estava trancada. Iluminei com a lanterna para a janela, mas mal ajudou a ver quem estava lá fora. Tudo o que vi foi alguém com um casaco preto grande, com o capuz cobrindo a cabeça. Gritei perguntando o que estava errado, e o homem misterioso do lado de fora respondeu dizendo que estava perdido e preso na neve e precisava sair do frio. Eu não confiei nisso. Eu sentei lá nervoso, tentando descobrir o que perguntar a ele para provar que ele não era alguém querendo me fazer mal. Nem sequer consegui pensar no que dizer antes dele começar a tentar abrir a porta trancada de forma mais agressiva e então começar a bater no vidro ainda mais forte, ainda gritando por ajuda. No calor do momento, decidi ouvir meu instinto. Coloquei a caminhonete em movimento e ele percebeu isso e começou a bater mais forte na janela para quebrá-la. Dirigi a caminhonete para a estrada e levei a 50 km/h, apesar do dano que certamente estava fazendo ao motor superaquecido. Mas então eu vi algo que não esperava e me fez sentir como se meu coração tivesse pulado uma batida. Quando passei pela colina na estrada, notei o reflexo de luzes traseiras se aproximando de mim no acostamento. Quando passei pelo carro estacionado, percebi que era o mesmo Toyota de antes, o mesmo que o homem estava dirigindo. Eu diminuí a velocidade e baixei a janela para ver se o homem estava no carro, mas não vi nada. Parecia que o carro estava vazio. Olhei para fora da janela por um segundo atrás do carro e minhas luzes traseiras iluminaram pegadas na neve, significando que o homem que estava batendo na minha janela era ele e estava tentando me enganar para abrir a porta para fazer Deus sabe o que. Continuei dirigindo minha caminhonete, sabendo muito bem que estava estragando o motor, mas naquele momento não me importava. Parei alguns minutos depois, quando vi faróis se aproximando do outro lado e quis comemorar de alegria quando percebi que era o reboque. Pisquei os faróis e ele parou no acostamento. Quando o motorista saiu, contei a ele o que tinha acontecido. Ele brincou que chegou na hora certa e perguntou se o cara tinha uma arma ou algo em mãos, mas eu disse que não conseguia ver. Ele respondeu que então era melhor fazermos isso rápido. Demorou uns 15 minutos para ele prender a caminhonete, e nesse tempo o Toyota nunca passou por nós. Era possível que ele tivesse voltado e ido para o outro lado por esse exato motivo. Usei o telefone do motorista do reboque para ligar para o John de novo e dizer para ele apenas nos encontrar na oficina. Para resumir o resto, John e eu ainda fomos fazer snowboard naquele fim de semana e a oficina trocou a bomba d'água quebrada na minha caminhonete, causando o superaquecimento. Vendi aquela caminhonete algumas semanas depois. Estou feliz por não ter baixado a janela ou destrancado as portas para aquele homem tentando entrar no meu carro naquela situação.
Eu poderia ter sido assassinado e ninguém jamais saberia quem tinha feito isso. Tive minha primeira namorada aos 17 anos. Eu morava com minha mãe na época porque meus pais se divorciaram quando eu tinha 11. Um dia, convidei minha namorada para um encontro e ela topou. Nós dois tínhamos empregos. Eu trabalhava em um supermercado local e ela em um Starbucks. Ambos trabalhávamos no turno diurno e também estávamos no último ano do ensino médio. O motivo pelo qual a convidei para sair naquele dia era porque era uma sexta-feira e mal tínhamos lição de casa. Depois do trabalho, busquei minha namorada na casa dela e fomos a um pequeno restaurante a 10 minutos da minha casa, porque era tudo o que eu podia pagar na época. Comemos e depois voltamos para a casa dela para passarmos um tempo juntos. Já estava escuro. Ela reclamou que nossa noite de encontro foi curta e eu disse que não podia levá-la a outro lugar que precisasse pagar. Chegamos a um acordo de que faríamos um passeio noturno de carro. Dirigimos pela cidade e depois por uma estrada vazia na mata. Eventualmente, o asfalto acabou e estávamos em uma estrada de terra. Eu estava apertado para fazer xixi. Avisei minha namorada e ela também estava. Paramos e saímos do meu carro. Por algum motivo, assim que saímos do carro, sentimos um cheiro terrível e indescritível. Ignorei, pensando que era outra pessoa que também tinha parado para se aliviar. Minha namorada até engasgou com o cheiro. Disse a ela que faríamos xixi rapidinho e depois voltaríamos para o carro para retornar à cidade. Havia uma área plana que era o melhor lugar para isso. Fizemos nossas necessidades e estávamos voltando para o meu carro, mas no caminho ouvimos um barulho vindo do nosso lado esquerdo. Parecia um galho quebrando. Com medo de ser um animal, corremos de volta para o meu carro. Antes que eu tivesse tempo de abrir a porta do meu carro, ouvi um grito de medo ou dor na direção onde minha namorada e eu tínhamos ido. Disse a ela para entrar no carro enquanto eu investigava. Ela me implorou para não ir, mas eu fui mesmo assim. Para deixá-la mais segura, tranquei as portas. Fui na direção de onde estávamos e ouvi aquele grito novamente. Por algum motivo, perdi toda a minha coragem de investigar agora que o ouvi mais de perto. Mas quando o ouvi, parecia vir da mesma direção de onde ouvimos o galho quebrar. Em vez de ir para lá, peguei meu celular, liguei o flash e tirei uma foto. Quando o flash disparou, vi um homem com uma camisa branca e listras pretas, com um pedaço de lona azul bem na frente dele. Ele estava apenas parado ali. Não hesitei em correr para o carro, destranquei as portas, entrei no carro, coloquei em movimento e acelerei. Minha namorada não parava de perguntar o que tinha acontecido. Ela viu que eu estava assustado. Disse a ela que explicaria depois. Voltamos ao lado mais sombrio da cidade e depois dirigimos de volta para a casa da minha namorada. Entramos na casa e fomos para o quarto dela. Foi então que contei a ela sobre o homem com a lona azul na frente dele, apenas parado lá. Mostrei a ela a foto e ela ficou tão assustada quanto eu. Ela me deixou passar a noite lá, pois estávamos assustados e era uma sexta-feira, e também não tínhamos trabalho ou escola no dia seguinte. Essa foi de longe a experiência mais assustadora da minha vida. Não estamos mais em um relacionamento. Eu tenho 23 anos e ela 22, mas continuamos melhores amigos. Era final do verão de 2011. Eu estava prestes a completar 19 anos e estava com meu melhor amigo, que era alguns anos mais novo do que eu. Moramos em uma área muito rural do sudoeste da Virgínia, cerca de 15 minutos de Mount Airy, na Carolina do Norte. Por aqui, praticamente tudo fecha às 22 horas, então você precisa encontrar suas próprias maneiras de passar o tempo. Mas isso nunca foi um problema para nós, pois sempre conseguíamos encontrar uma maneira de nos divertir. A noite começou inofensiva o suficiente, primeiro no shopping e depois dirigindo pelas ruas procurando garotas, coisas que qualquer adolescente faria. Quando isso se provou infrutífero, decidimos apenas ir jogar boliche até fechar. Depois fomos para Main Street um pouco antes da meia-noite, apenas para caminhar por alguns becos, agindo como os durões que pensávamos ser. Mas nunca nos sentimos em perigo, já que não há muitos crimes violentos na área. Depois de caminharmos por todas as ruas, ficamos entediados com isso e decidimos comer algo no Waffle House, já que essa era praticamente a única opção de jantar tarde da noite na época.
Depois de comermos e fazermos uma parada rápida no Walmart, ainda não estávamos prontos para ir para casa, então saímos dirigindo pelas estradas rurais. Isso era normal para nós, como eu disse. Por aqui, você tem que criar sua própria diversão, e dirigir tarde da noite sempre foi nossa coisa. A estrada em que estávamos agora, eu tinha dirigido talvez uma vez antes durante o dia, embora não estivesse longe de onde morávamos, simplesmente não tínhamos motivo para ir por lá. Ainda na Carolina, a estrada é asfaltada, mas dentro de uma milha ela entra novamente na Virgínia e vira terra. Como a maioria das estradas de terra daqui, o condado não dá muita atenção a essa, pois é muito afastada e há poucas casas nela. Como a estrada muitas vezes é danificada pelas chuvas fortes, você tem que dirigir mais devagar, e sendo tão pouco familiarizados com ela como éramos, agora estávamos andando devagar. Embora estivéssemos agora mais cautelosos, ainda parecia como qualquer outra estrada que dirigiríamos a essa hora da noite. As estradas são essencialmente vazias por aqui, e com apenas algumas casas nesta estrada, tínhamos certeza de que não encontraríamos outros veículos. A estrada é principalmente toda arborizada e fica no sopé de uma pequena montanha. À noite, é fácil não perceber as casas. Provavelmente teríamos perdido todas elas se não fosse por de relance termos notado uma luz acesa. Nós dois olhamos e notamos um homem parado sob a luz da varanda. Não conseguíamos ver os traços do homem, mas podíamos dizer que ele estava nos observando, parado completamente imóvel, exceto pela cabeça nos seguindo. Embora estivéssemos agora em alerta, tentamos não pensar muito nisso. Achamos que era apenas alguém saindo para fumar um cigarro. Era apenas o comportamento dele que era tão desconfortante para nós. Embora nada tenha vindo daquele homem nos observando, isso foi apenas o começo. Gradualmente aumentamos nossa velocidade, pois estávamos ficando um pouco mais nervosos conforme falávamos sobre isso. Em poucos minutos, chegamos ao final da estrada e voltamos para a estrada pavimentada, com a qual eu estava muito mais familiarizado e que dirigia cerca de uma vez por semana. Viramos à direita e nos sentimos muito melhor, pois podíamos aumentar nossa velocidade e deixar para trás os pensamentos daquele homem. Apreciávamos a vista desta estrada, pois ela passa no topo de uma pequena cadeia de montanhas, oferecendo belas vistas da cidade abaixo. Depois de alguns quilômetros, chegamos ao final desta estrada e fizemos outra direita para voltar para minha casa. Esta estrada é um pouco mais arborizada do que a que acabamos de virar, mas eu estava ainda mais familiarizado com esta estrada, pois a dirigi ou percorri literalmente milhares de vezes antes. Enquanto estávamos voltando para a rodovia principal, vimos algo à frente no alcance distante dos meus faróis. Os veados são terríveis por aqui, então achamos que era só isso e diminuímos a velocidade. Começamos a perceber que era muito mais claro do que o pelo marrom de um veado, mas ambos estávamos acostumados a ver ocasionalmente albinos, então ainda assumimos que era só isso. À medida que nos aproximávamos, percebemos que não era um animal, era definitivamente um humano, mas curvado com as costas para nós. Eles estavam andando na pista da esquerda, contra o tráfego, como se deve fazer. Olhei para trás, para meu amigo, enquanto lhe perguntava o que diabos eles estavam fazendo andando a essa hora da noite. Olhei de volta para a pessoa e finalmente pude distinguir a forma de uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos longos e desgrenhados, vestindo uma camiseta branca e calças brancas. Ela ainda estava de costas para nós, até que estivemos a cerca de 15 metros dela. Foi quando ela se virou para nós e tivemos o primeiro olhar para o rosto dela. Não quero dizer que ela estava usando metanfetamina ou outras drogas, mas foi essa a impressão que ela deu. Órbitas oculares profundas com olheiras pesadas, cabelo oleoso e pele muito envelhecida. Não tenho certeza de quantos anos ela tinha, mas se eu tivesse que adivinhar, diria entre 40 e 50 anos. Mas isso não foi o pior. Ela levantou as mãos e começou a acená-las freneticamente, correndo em nossa direção. Quando ela fez isso, pudemos ver o que parecia ser sangue seco por toda a frente de sua camisa e calças, bem como o que parecia ser uma faca grande em uma de suas mãos. Não tínhamos certeza do que ela queria, mas aquele desejo de sermos durões ousados foi instantaneamente apagado. Aceleramos e não diminuímos a velocidade até chegar à rodovia. Estávamos tão aterrorizados com todo o ocorrido que o que normalmente seria uma rápida viagem de 5 minutos até minha casa
se tornou um desvio de 35 minutos, apenas na absurda ideia de que ela poderia de alguma forma nos seguir até lá. Em pequenas comunidades como esta, você conhece praticamente todos, mas nenhum de nós já tinha visto essa mulher antes, nem nunca vimos novamente. Ficamos de olho nas notícias locais para ver se havia alguma história sobre uma mulher ensanguentada sendo encontrada, mas nunca ouvimos nada. Não consigo nem começar a imaginar porque ela estaria andando pelas estradas rurais quase às 4 da manhã em sua condição, com sangue nas roupas e uma faca na mão, com todos os riscos de confronto humano ou animal que ela enfrentava. Avançando para os dias de hoje, agora moro com minha esposa, naquela estrada tranquila, na cadeia de montanhas, entre as duas estradas dos incidentes, e pego a última quase diariamente e ainda não vi sinal daquela estranha mulher. No início deste ano, houve uma grande apreensão de drogas e rinhas de galo na estrada do homem que estava observando. Não sei se era a mesma casa ou se essas pessoas sequer moravam na área naquela época, mas depois de tudo isso, sempre me perguntei se era a mesma casa. Talvez aquele cara estivesse vigiando o lugar. Quanto à mulher, espero apenas nunca mais encontrar com ela. Assim encerramos outro capítulo arrepiante. Se você anseia por mais mistérios e contos que desafiam a realidade, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Toque o sininho e embarque conosco em jornadas surpreendentes e inesperadas, onde cada história é uma nova aventura pelo desconhecido. Até a próxima, se tiver coragem.